Olá, estamos aqui para a gente retomar as nossas conversas sobre as coisas que têm nos incomodado e que vêm nos incomodando desde que essa série de fatos que nós vivemos hoje no Brasil e que a cada dia consegue ser pior do que o anterior e que começou lá em 2016, naquele golpe de 2016 que vige até hoje. Eu queria falar hoje sobre um valor que nós brasileiros temos, nós que viemos aí da classe média e que fomos educados assim. Talvez o pessoal da minha geração com mais intensidade, as gerações seguintes, quem está aí hoje com a faixa de 50, 40 anos, talvez um pouco menos, mas que isso agora está voltando com muita força. Nós fomos educados sobre o seguinte: não se deve discutir religião, política e futebol. Essas discussões têm que ser evitadas, o que é uma arrematada bobagem, né? Isso, não discutir as coisas, significa aceitar passivamente que tudo que nos chega vamos dizer, nos chega na forma de um dogma, de uma coisa que não pode ser questionada. Nada pode ser questionado, nada pode ser perguntado. O futebol, não o espetáculo em si, mas a gestão do futebol, que no Brasil é caótica, manipuladora, né? E claro, tem a Rede Globo por trás, né, ajudando a tornar as coisas piores. Não podemos discutir isso. Nós temos um presidente da CBF que não pode sair do Brasil porque vai ser preso. Isso não pode ser discutido. Não se pode discutir religião. Nós temos casos aí dramáticos, trágicos, que permeiam todas as denominações religiosas. Isso não pode ser discutido, isso não pode ser conversado, dentro de limites de civilidade, de respeito, não pode ser discutido. E chegamos na política. Um blog que eu gosto muito, que é o Tijolaço, que é um blog do jornalista Fernando Brito, ele tem como slogan: a política sem polêmica é a arma das elites. Quem não quer polêmica é a elite brasileira. Ela que não quer polêmica. A elite brasileira, ela quer, e principalmente quem se acha elite, porque grande parte dos que acham elite não são elite, tá? Mas a elite brasileira, ela quer que o brasileiro seja uma massa homogênea, que pense da mesma maneira, que tenha os mesmos valores. Esse é o trabalho que a Rede Globo faz, que é de ir massificando e deixando as pessoas cada vez mais estúpidas, cada vez mais burras, para que elas não sejam capazes sequer de polemizar, não sejam capazes sequer de ter uma postura crítica frente às coisas. E isso é o absurdo dos absurdos. Nós nascemos livres, nós somos livres. O que a gente tem visto hoje, e nós temos diversos episódios que podem ser pontuados para clarear isso, mostra essa pressão que vem para que haja esse pensamento único. É desnecessário lembrar isso, mas, por exemplo, o Jornal Nacional, ele, na figura execrável daquele apresentador dele, ele massacra todos os dias o Partido dos Trabalhadores. Todos os dias se dedica a massacrar o Partido dos Trabalhadores. As outras coisas que acontecem passam rapidamente, ninguém discute, nada. Mas aquele ali, ele quer vencer usando aquela máxima do Goebbels, que foi o ministro, né, da propaganda nazista. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade. Essa que é a expectativa que a Rede Globo tem, de ir repetindo mentiras, 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 até que aquilo seja aceito como uma verdade absoluta, né? O que nós estamos vendo hoje é a repetição de 64, a criação de um pensamento único. E quem é divergente desse pensamento está excluído, está fora, vai pagar um preço caro por isso, como pagam toda semana os militantes que defendem direito de minorias no Brasil. Toda semana morre um militante desse assassinado. Como morreu agora a vereadora carioca Marielle Franco, executada num crime político, ela e seu motorista, executada pelas suas ideias, executada por quem ela é, pela sua postura política. Essa
Esse é a estratégia que se tem para quem é diferente. O que se quer ao se assassinar, ao se executar friamente a Marielle, o que se quer é que as outras pessoas se intimidem com isso e passem a ter medo. Ter medo não significa recuar. Ter medo significa ter cuidado, não subestimar com quem nós estamos lidando. Não é possível subestimar a direita. A direita brasileira tem uma série de crimes, de tortura, de assassinatos ao longo de sua história e não pagou por nenhum deles. Nenhum deles. Nenhum militar foi para a cadeia por ter matado, por ter torturado. Nenhum. Ao contrário, todos receberam medalhas. Todos receberam medalhas. Como recebeu medalhas, eu vi agora, essa semana, o Gedel Vieira Lima, preso com 51 milhões de reais em dinheiro vivo no seu apartamento. Ele tem lá na sua lista de condecorações 8 condecorações dadas pelo Exército, pelas Forças Armadas Brasileiras. Olha só, que coisa. Mas o que se quer, na verdade, é a reprodução desse estado de controle social absoluto. O Estado, inclusive, quer controlar a arte. Olha, vê bem o que nós vivemos anteriormente aí, com algumas exposições, o Queer Museum lá em Porto Alegre, que gerou uma repercussão absolutamente desproporcional à importância dele. A arte, não que haja arte mais ou menos importante, mas a importância dele como evento foi maximizada por causa da reação de pessoas que, a exemplo, né, do governo nazista, do regime stalinista na antiga União Soviética, acusaram aquilo de ser uma arte degenerada, né, uma arte que não está vinculada com os valores do povo. Que é isso? Então isso vem o que se quer criar a ideia de um pensamento único, né? Mas isso me leva a perceber que nós estamos vivendo numa sociedade em ruptura. Na verdade, essa ruptura ela já existe há muito tempo, ela faz parte da nossa construção como nação. E ela agora vem se evidenciando, ela vem sendo bastante evidenciada, não por ações da esquerda, mas por ações da própria direita. O governo do Lula foi um governo de conciliação, foi um governo de total conciliação. Ele não teve nenhuma ação que dividisse, que cindisse a sociedade. Mas o governo seguinte, o governo golpista desse estrupiço chamado Michel Temer, ele é um governo que assumiu um lado. E ele assumiu o lado de quem tem poder, de quem tem dinheiro, em detrimento às pessoas que precisam do Estado para sua sobrevivência imediata, os pensionistas, os trabalhadores que precisam das ações do Estado para que possam sobreviver. Isso nos leva ao seguinte: cada um de nós tem um lado. E o que é estar do lado de cá e o que é estar do lado de lá? Olha, o lado de lá, que é o lado do mercado, é um lado que é dominado, como eu já disse aqui, por 5 famílias, né? As 2 famílias, Moreira Salles e Setúbal, que são donos do Itaú Unibanco, a família do Amador Aguiar, que é dona do Bradesco, a família Marinho e o Jorge Paulo Lemann. Esses 5 são o mercado do Brasil. Eles são a elite que controla o Brasil. O objetivo deles não é construir um Brasil justo, igualitário, onde todo mundo tenha oportunidades iguais e que possamos crescer e usufruir da modernidade. Nada disso. O objetivo deles é dinheiro. O objetivo deles é ficar cada vez mais bilionário. Eles sequer... O Jorge Paulo Lemann mora na Suíça, os irmãos Marinho têm lá seus apartamentos em Miami, Nova York, da mesma forma que as outras famílias que eu citei aqui também, que sequer moram aqui no Brasil. Eles vivem no exterior e usufruem da riqueza brasileira. E através de instrumentos de manipulação de massa, tem um monte de gente que
apoia, que acha certo mesmo. Nós temos que ser espoliados por esse pessoal aí mesmo, é eles que nós temos que seguir. Então, estar do lado de lá principalmente, precisa ter algumas ações para estar do lado de lá. Primeiro, você tem que relativizar valores. Ou seja, corrupção existe, mas dependendo de quem é o corrupto e o corruptor. Né? Como diria o grande Aparicio Torelli, o barão de Tararé, que diz ele que maracutaia é todo negócio bom que você não está dentro dele. Então, corrupção, se você está dentro dele, é uma oportunidade de negócio. Se você está fora, é corrupção. É uma relativização de valores. A verdade também é relativa. Não existe, né, a gente vê isso, o Jornal Nacional, a Veja, né, essa série que a Netflix lançou agora, o filme lá dos babacas lá de Curitiba, relativiza, mente, manipula, atribui frase que não foi dita, cria, né, o Trump está chamando agora de pós-verdade, ou seja, mentira deslavada, ganhou agora o apelido, né, de pós-verdade. Tudo isso é aceitável. Olha a quantidade de gente que defendeu, né, que achou, vamos dizer assim, correto que a Marielle fosse assassinada e que agora se empenha em destruir a própria reputação dela, depois de ter destruído a vida dela. E entre essas pessoas está uma desembargadora. Essa desembargadora, ela não é a exceção do Poder Judiciário, ela é a regra. O Poder Judiciário brasileiro é aquilo ali. Infelizmente, as exceções do Poder Judiciário brasileiro, e aqui eu incluo também o Ministério Público, tanto federal, os Ministérios Públicos federais e estaduais, eles são aquilo. Você tem poucas exceções nele de pessoas que estão empenhadas em produzir, em promover a justiça no Brasil. Poucas pessoas. A maioria está a serviço dessa elite, está a serviço desse mercado. Do outro lado, estamos nós, que a maioria de nós trabalha, a maioria de nós se empenha para sobreviver, a maioria de nós tem como principal tarefa na vida a sua sobrevivência imediata. Se você parar de trabalhar, você não tem aposentadoria como os juízes, como os militares, como os funcionários públicos federais mais graduados de determinadas áreas, né, que têm suas aposentadorias fantásticas. Né? Nós não temos isso. A maioria de nós vai depender do INSS, que agora está sob perigo, sob risco. E a maioria de nós que está do outro lado, né, quer lutar e se dispõe a lutar por um mundo que seja melhor para todos. Um mundo onde as pessoas possam usufruir dos bens que existem nesse mundo, porque há riqueza suficiente para todos, para que todos vivam uma vida digna. E nós não estamos fazendo isso na expectativa de ter algum ganho individual. Ninguém, talvez para as outras pessoas seja difícil entender isso, mas todos nós que estamos imbuídos nas lutas populares, nós queremos lutar para que todas as pessoas tenham direito e acesso aos bens que a sociedade moderna pode oferecer para todos nós. Nós vamos conversar sobre isso em outras oportunidades. Até lá!